Sejam muito bem-vindos, queridos guerreiros conectados do Reino de Deus, para mais um vídeo aula top. E hoje nós vamos falar sobre Jacobus Arminius, ou Jacob Armínio, ou Jacó Armínio, mais conhecido assim no Brasil, tá? Ou no nosso país de língua portuguesa. Como já teve outro vídeo que eu falei dos 5 pontos do calvinismo, se você ainda não viu, olha aqui na playlist que o vídeo tá aqui, hein? Eu falei os 5 pontos do calvinismo e hoje nós vamos falar então dos 5 pontos do arminianismo, ok, pessoal? Então segura as pontas aí e vamos começar lá. Quem foi Jacob Armínio? Olha aqui, eu tenho um exemplar das obras de Armínio, são 3 volumes, eu tenho aqui o volume 1 só para te mostrar aqui para você ver, tá bom? Este aqui é o teólogo chamado Jacobus Armínio. Ele nasceu no dia 10 de outubro de 1560. Ele é um teólogo holandês, tá bom? E ele morreu no dia 19 de outubro de 1609. Nasceu em 1560, morreu em 1609. É muito curioso, mas também é bom que você entenda isso daqui, tá bom? Que ele é o teólogo que vai se opor aos 5 pontos que Calvino lá levantou, que nós vimos na outra aula, no outro vídeo, na tulipe calvinista. E o mais curioso é que Jacob Armínio, ele foi aluno de Calvino. Ué, mas como assim ele foi aluno de Calvino se Calvino morreu em 1564? Quando Calvino morreu, Jacob Armínio tinha 4 anos de idade. Vamos lá. João Calvino teve muitos alunos, mas teve um aluno que se destacou demais. E o nome desse aluno era Teodoro de Beza. Este homem, chamado Teodoro de Beza, que continuou passando à frente as ideias de Calvino. Na verdade, alguns dizem que ele foi até mais rigoroso que o próprio Calvino, assim, ele acentuou mais algumas doutrinas. Ele teve por aluno Jacob Armínio. Jacob Armínio foi aluno de Teodoro de Beza por um tempo. Sendo assim, automaticamente, Jacob Armínio, ele foi aluno de Calvino, ou aluno do discípulo de Calvino. Isso é muito legal, né? Tanto que alguns chegam a dizer que, na verdade, Armínio, a única coisa que ele discordava com Calvino era apenas um ponto aí na ideia da eleição, né? Da eleição incondicional. Alguns dizem isso daí. E é curioso que nas próprias obras de Armínio, o próprio Armínio diz que depois que você lê a Bíblia Sagrada, você precisa ler as Institutas de Calvino, que eu mostrei no vídeo também anterior sobre aquelas Institutas da religião cristã que João Calvino escreveu. Beleza? Tendo dito isso, vamos lá, pessoal. Vamos entrar aqui nos 5 pontos arminianos, que é uma resposta aos 5 pontos calvinista. O primeiro ponto calvinista é a depravação total. Jacob Armínio, ele concordava com isso, com Calvino, porém, ele vai falar da vontade livre aqui, ó. Vontade livre do homem. Mesmo o homem estando em depravação total, ele concorda, e aí os arminianos vão usar outros textos também para concordar que o homem está depravado. Eles vão usar aí o texto onde diz que Deus viu a maldade do homem. Isso está lá em Gênesis capítulo 6, verso 5, quando Deus olha e vê que o coração do homem, o homem é mau, a criação que ele tinha feito. Então já mostra que o homem realmente está caído, ele concorda na depravação total, mas esse homem aqui, ele tem escolhas livres, porque estes homens, segundo a posição arminiana, eles escolhem livremente fazer o mal e não fazer o bem, tá bom? Ou não ser justos ou misericordiosos, mostrando que o homem tem escolhas. Dentro do calvinismo, o homem tem escolha? Tem, diferente do arminianismo. Dentro do calvinismo, eles não gostam muito do termo usado por alguns arminianos, que é livre-arbítrio, né? Na verdade, os verdadeiros discípulos de Armínio não usam o termo livre-arbítrio. Eles usam o termo arbítrio liberto, que aí eu vou gravar outro vídeo exclusivo só falando sobre o tal do arbítrio liberto. Eles também creem que o homem perdeu o livre-arbítrio na queda. O próprio Armínio também defende isso. É que o arminianismo de hoje, que foi abraçado pelas igrejas pentecostais, as nossas Assembleias de Deus, é bem distorcido do arminianismo do próprio Armínio, pessoal. Essa é a verdade. Outro texto também que eles vão usar para defender que o homem caiu, mas o homem tem escolha livre mesmo estando caído, é Salmo 51, verso de número 5, quando o próprio Davi diz que em iniquidade a mãe dele teve ele e em pecado ele nasceu. É Davi mostrando a natureza pecaminosa que ele também nasceu caído em Adão. E é curioso que esse Salmo 51 é quando Davi peca com Betseba por uma escolha que ele faz em cair em adultério, e ele aqui está confessando seus pecados a Deus. Então é um texto que mostra a depravação do homem, mas o homem também tem escolhas até um pouco aqui pro lado caído livre, né?
O problema aqui do livre-arbítrio é que se o homem pode, mesmo caído, sem uma intervenção do Espírito Santo, escolher a Deus. Isso daqui nem o arminianismo acredita, pessoal. O calvinista reprova isso totalmente. Ou seja, o homem sozinho ele não consegue chegar a Deus. Se o homem ele é livre, mesmo se tem este livre-arbítrio depois da queda, o homem sozinho pode escolher chegar a Deus, não pecar mais. Tanto Calvino quanto Armínio entende que não, pessoal. O homem não consegue fazer isso. Por quê? Porque o homem está morto de seus delitos, ele está no estado de caído, beleza? Nem Calvino e Armínio concordam com isso. Segundo ponto seria a eleição condicional. A eleição no arminianismo não é incondicional, é condicional. No calvinismo a eleição é de que forma? Deus escolhe antes de nascer e pronto, acabou. Ele não viu condição, ele escolheu porque ele te amou. Dentro do arminianismo não, tem uma condição para você ser escolhido e ser salvo. E a condição é o quê? Marcos capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. A condição é crer. A pessoa dentro do arminianismo, da ideia deles, ouve a pregação do evangelho, o Espírito Santo dá uma capacidade para ela, e essa capacidade é chamada de graça preveniente, é uma graça que vem, uma graça preveniente, e dá uma possibilidade para esse homem caído em depravação total responder com fé a essa pregação. Então eu ouvi a pregação aqui, aí o Espírito Santo aqui dentro do arminianismo, tá pessoal? O Espírito Santo ele vem sobre mim, ele me dá uma capacidade, uma graça preveniente, e aí eu posso escolher se eu quero servir a Cristo ou não. É assim que entende o arminianismo. Por isso que a salvação e a eleição dentro do arminianismo, ela tem uma condição. E a condição é crer. É crer. Você que vai tomar essa decisão depois que o Espírito Santo te capacita. Outro texto que eles gostam de usar também é João 3,16. Porque Deus deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê. Então é todo aquele que vai crer. E esse crer só é possibilitado depois que o Espírito Santo trabalha no coração do homem. Então, dentro do arminianismo, temos a vontade livre ainda do homem, né? Não o livre-arbítrio, mas o arbítrio liberto depois que ele recebe o Espírito Santo. Este arbítrio é liberto para ele tomar essa decisão de escolher. Mas o homem ainda tem escolhas ou evoluções que alguns interpretam como livre-arbítrio. E aí, dentro do calvinismo, ia ter alguma linha arminiana vai entender que não é livre-arbítrio, mas seria livre-agência. Que é esse senso de vontade de escolher uma roupa azul, de estar gravando um vídeo hoje com uma roupa meio azul clara, não sei se eu acertei, enfim, eu tenho dificuldade com cores, sabe, pessoal? Usando essa caneta, eu sei que é azul mesmo. Usando uma caneta azul, aí o povo pensa que isso é livre-arbítrio, né? E na verdade entende que isso seria livre-agência. Também vou fazer um vídeo sobre isso. Terceiro ponto do arminianismo, uma expiação universal. Dentro do calvinista é limitada, aqui é universal, pessoal. Aqui a expiação, a morte de Jesus é universal. Eles entendem que Jesus morreu por todos os homens, porém alguns vão crer e outros não vão crer. É assim que entende o arminianismo. E aí eles vão usar alguns textos bíblicos que eu vou citar aqui. Salmo 145, verso de número 9. O Senhor é bom para com todos e a sua misericórdia está sobre todos. Eles vão usar textos como este, tem mais, tá, pessoal? Também vão usar Mateus, capítulo 11, verso de número 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a ideia é que todos têm que vir. Tem esse ato de crer depois que você ouve a pregação através aí da graça preveniente que te capacita. Então esta é a ideia arminiana, que a expiação, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele derramou seu sangue, não foi só para os salvos, mas foi para todos os homens. Porém, um homem pode escolher se quer ou não essa expiação. Então aqui o contraponto com o calvinista que crê que é limitada. Cristo morreu só para salvar os eleitos, apesar do sangue dele ter poder de salvar todos, só vai ser eficaz na vida dos eleitos, dentro do calvinismo. Dentro do arminianismo, pode salvar todos desde que o homem opte por querer, tá? Quarto ponto, então, do arminianismo. O homem pode resistir à graça. Então essa graça aqui, ó, essa graça ela pode ser resistida. Dentro do calvinismo, Deus chamou, você não consegue resistir. Tá lá o texto de Atos, lá Paulo não conseguiu resistir. Não tem como resistir. Já dentro do arminianismo, é possível sim o homem resistir à atuação do Espírito Santo. Provérbios 1, e verso de número 24. Chamei a vocês, vocês recusastes a mim. Eu estendi a mão, mas nenhum homem quis pegar, né? Ou se importou. Seria a ideia de Deus está chamando e ninguém quer. Então o homem está resistindo, o homem não está querendo. Outro texto, Mateus 23, 27, esse daqui é clássico.
Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja aqueles que são te enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar você como filho, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Ou seja, como que se Deus quisesse tratar Israel e Jerusalém, e eles não querem. Então eles estão resistindo. Outro texto também que eles gostam de usar muito, está lá em Atos dos Apóstolos, quando Estevão está pregando dentro do Sinédrio, e o próprio Estevão diz, vocês que têm resistido ao Espírito Santo. Então estes são textos que vão aqui corroborar ou dar força para esse quarto ponto arminiano, que o homem pode resistir à graça. Ele pode falar assim, não, eu não quero ser salvo. Esta é a ideia dentro do arminianismo, que contrapõe a ideia do calvinismo, que quando Deus ele quer agir, ninguém pode impedir, e ele vai salvar quem ele quer, que é a ideia dentro do mundo calvinista, tá? O quinto ponto, o homem pode cair da graça. Ou seja, perder a salvação. É isso aí. Dentro do arminianismo, apesar que tem desdobramentos. O próprio Jacob Armínio, ele entende que aqueles que Deus elegeu segundo a presciência, que seria, eu vou gravar um vídeo sobre predestinação e presciência, mas só uma palhinha. O que é presciência? Antes do mundo existir, Deus enxergou lá na frente que você iria ouvir a pregação do evangelho e você iria crer e iria ficar fiel até o fim. Então, como Deus enxergou tudo isso, ele já te elegeu, já escreveu o seu nome no livro da vida, como está lá em Apocalipse 17:8, o nome de todo salvo está lá, mas ele não fez isso porque ele quis que você fosse salvo de qualquer jeito, obrigado. E no arminianismo não é assim, é porque ele viu, ele enxergou através da onisciência, ele previu que você ficaria fiel até o fim, então ele escreveu o seu nome lá e você não vai poder perder a salvação. O arminianismo crê assim também, pessoal. Essa é a posição do arminianismo. Aquele que Deus previu que seria salvo, não tem como perder a salvação. Mas aí nesse desdobramento vai dar uma cambalhota, porque eles vão crer também que tem alguns que pode cair da graça, outros não, os eleitos não pode. Eles vão ter duas classes. Os eleitos não pode cair, porque Deus predestinou, porque ele viu. E se eles cair, Deus errou. E Deus não erra, então esses não vão perder a salvação. Mas dentro deste grupo, eles vão afirmar aqui dentro da teologia de Armínio, que tem uns que vão cair em algum momento da vida. Vai estar ali, parece salvo, tal, mas vai acabar caindo. E eles vão usar alguns textos. João 15 e verso de número 6. Se algum homem não permanece em mim, este é lançado fora. Então aquele que não permanece, aquele que não luta, aquele que não quer ficar, ele vai ser lançado fora. É texto também usado pelos arminianos para defender que o homem pode perder a salvação. Hebreus capítulo 2 e verso 1. Por isso precisamos prestar atenção ao que ouvimos, para que jamais possamos desviar, né? Possamos nos desviar. E a ideia aqui seria a tal da apostasia. Né? O que seria apostasia? É voltar atrás, é deixar aquilo que você está vivendo hoje e voltar às antigas práticas, é abandonar, é voltar atrás. Esta é uma das ideias da apostasia, da palavra apostatar. Beleza? Galera, esses são os 5 pontos, então, arminiano, que foi aqui uma resposta que Armínio deu aos 5 pontos calvinistas. Estes 5 pontos são mais aceitos nas igrejas pentecostais, né? Assembleia de Deus, ICPI, CPB, todas essas igrejas aí de punho mais pentecostal aceitam esses pontos. E os 5 pontos do calvinismo que eu passei no outro vídeo é mais aceito por igrejas congregacionais, batistas tradicionais e presbiterianas também aí do Brasil e tradicionais, beleza? E aí, gostou dessa explicação desses 5 pontos do arminianismo estabelecido por Jacob Armínio? Comenta aqui embaixo do vídeo e ó, deixa o seu like, eu não pedi no começo, vou pedir agora. É muito importante que aqui embaixo você se inscreva no nosso canal, pessoal, isso é muito importante. E deixa o seu comentário aí, porque isso faz engajar mais o vídeo para que alcance mais pessoas e o YouTube vai entender que isso é relevante para alcançar mais vidas. E eu te espero até a próxima, com a graça de Cristo Jesus.